aqui os histogramas. Então, histograma, ao contrário das barras, que a gente tinha valores fixos, aqui uma, duas, tem cada uma das datas, aqui a gente vai ter valores contínuos. Então, sempre vai começar num valor e ele vai continuar até o outro. Vai ser intervalos que onde um termina, o outro inicia. Então, essa é a diferença entre um e o outro. E a gente pode tanto colocar no AsciNDP, quanto vou utilizar aquele chord flip para modificar qual que vai ser o padrão. E ele também é feito por contagens, assim como era a barra. Então, iremos ver aqui alguns gráficos um pouco mais básicos e depois construir alguns histogramas um pouco melhores. Então, para ter esses valores contínuos, a gente vai pegar o outro dataset, que é o IMC. Esse dataset IMC, ele tem alguns dados fictícios criados de acordo com os valores inventados. E então ele tem um código, o código de uma pessoa, tem a altura, tem o peso e tem o IMC. Se vocês analisarem bem, aqui a gente quis introduzir um conceito diferente, que é justamente essa coisa de transformação dos dados, verificar e fazer a limpeza dos dados. Se vocês forem ver, cada um nesse dataset, quando foi baixado, ele ficou com o formato de texto, o formato de string. Ele ficou com essas aspas, indicando que é um texto. Então, isso não funcionaria se a gente fosse transformar direto isso em gráficos, por causa que ele ia ver como texto e não como um número contínuo. Então, para fazer isso, a gente tem que transformar cada uma dessas linhas e colunas, cada uma dessas 100 linhas de dados, em formato de número. Isso aconteceu porque quando a gente baixou o .csv, a própria coluna estava em formatação de número, mas ela estava com vírgula. E o CSV utiliza vírgula para separar um valor e outro. Ou seja, se a gente modificar aqui dentro e dizer para ele transformar em vírgula, ele vai fazer muito mais colunas entre esses valores. E isso não é possível. O certo seria ter baixado isso aqui, ter criado esse dataset como pontos, não vírgulas. Então ele não seria feito como string. Mas isso é uma coisa que você tem que aprender a fazer na hora de criar dados ou fazer alguma análise de dado, que ele nem sempre vai estar no formato que você quer e você precisa modificar ele. Então aqui o formato que a gente utilizou para converter os dados é utilizando essa função typeConvert, que se eu não me engano é da função Dipler, e ela vai transformar o que está em caractere, ele vai transformar em decimal com vírgula. Ou seja, ele vai ler como se fosse um decimal com vírgula e vai transformar para um número como a gente quer. Esse s.is, agora eu não lembro o que ele faz por padrão, ele é desativado, mas a gente queria que para esse tipo de padrão ele utilizasse o verdadeiro. Rodando então essa coluna, a gente vai ver que os dados pessoas, aqui, já se transformou em... Ah, porque eu fui outras vezes. Então aqui transformar uma vez e aqui transformar somente uma vez e transformar inteiro em numérico. Se eu rodar de novo, vocês vão ver que em vez de converter para texto, ele vai converter para caractere. Só que eu quero que seja convertido de caractere para inteiro, então somente uma vez irá funcionar. Então, o primeiro gráfico a gente vai fazer histograma. Ele utiliza a função geoInstogram e ele vai criar, de acordo com o tamanho da barra que a gente definiu aqui, algumas colunas. Então, passando aqui somente o x, que ele vai calcular quantas pessoas têm a mesma altura, e a barra, de acordo com a cada 5 centímetros, ele vai fazer esse plot. E aqui, a cor white, justamente para ele ficar entre si diferente. Se a gente não colocar isso daqui, ele fica somente uma construção, a sombra da imagem. E a gente não gostaria que fosse isso, a gente quer identificar qual que é o formato de cada uma das barras. Por exemplo, aqui eu não saberia dizer quantas barras existem. Então, utilizando esse call, a gente pode modificar e deixar isso de uma forma mais esteticamente agradável visualmente. Então, aqui já adiciona algumas outras coisas, como a gente já tinha feito anteriormente, adiciona os labels. A gente troca de altura para analisar o peso. A gente, então, como a gente vai analisar o peso ele está definido uma escala um pouco maior. Então, o peso ele vai ser a cada 5 quilos, em vez de a cada 5 centímetros. A gente vai utilizar um fio de uma cor e uma coluna de outra cor para justamente separar cada uma das barras. E a gente vai utilizar o tema mínimo para evitar que ele fique com minimal, sem esse padrão atrás. Então, rodando aqui, nós temos essas barras aqui, com umas cores bonitas, com um texto bonito. Outra forma de fazer, agora também com peso, nós podemos adicionar outra escala para justamente a gente conseguir colocar os dados em cima. A gente vai utilizar essa escala do y e vai expandir a escala que já está aqui por padrão. Que aqui já está de 0 até 21. E a gente quer... Não, até 20... É por isso que é importante... Não, até 17, acho que é. Não, 18. É por isso que é importante colocar os números em cima, porque muitas vezes a gente não sabe realmente dizer qual que é o valor que está aqui. Só que se a gente colocar o número em cima sem esse escala do y contínuo e aumentar 1, a gente não irá conseguir ver esse número. Por exemplo, vamos rodar aqui. Só aumentando, colocando o valor. Dá pra ver que esse 18 aqui ele ficou cortado. Então, se a gente rodar todo esse código, ele não irá ficar cortado. Porque justamente essa escala do y contínuo vai expandir ele adicionando um ponto, um nível a mais para o eixo y. Se a gente quer adicionar para o eixo x, a gente adiciona aqui. Mas nesse caso, a gente não precisa do x, só precisa do y. E esse statBin, ele justamente vai dizer, acima da barra de status, o que eu preciso colocar. Eu quero colocar, então, um texto, um geoTest, com o label de qual que é a contagem, depois de todos os dados serem calculados, qual que é a contagem que foi feita total de cada uma das barras. E eu ajustei um pouco o vertical para ele justamente ficar acima. Se isso aqui não tivesse aqui por padrão, não tivesse adicionado, ele vai ficar no meio de novo. Então aqui adiciona para ele ficar acima da barra.
E aqui tem que ter certeza, tem que adicionar isso daqui, porque senão ele vai fazer incorretamente a contagem de cada uma das barras. Então esse texto aqui precisa ser exatamente igual a esse daqui, tem que ser os tamanhos iguais. Se colocar aqui diferente, como por exemplo colocar o valor 2, ele não vai fazer em cima de cada uma das barras. Fica muitos valores aparentemente aleatórios, mas é porque ele calcula quantos que seria a cada 2 de altura, qual que seria a diferença. Então é importante tu deixar o mesmo valor para ele ficar coerente. E aqui o último histograma que nós iremos ver, ele está sendo utilizado os dados da altura das pessoas, a gente colocou alguns labels, a gente colocou também o histograma de cada 5 centímetros, colocou uma cor para preenchimento, uma cor para ser a borda. A gente vai calcular também, colocar qual que é o valor em cima. A única coisa que a gente adiciona mais, na verdade, é esse gráfico aqui, que é o gráfico de densidade. Já ia explicar melhor para vocês, só irei rodar aqui. Então, no mesmo formato, ele tem a contagem de cada um dos valores, e ele criou essa linha, que é justamente o gráfico da densidade. O gráfico da densidade, ele basicamente é uma distribuição estatística em que ele vai verificar qual que é a quantidade comparado com o total que existe de pessoas com esse valor. Então, ele geralmente varia entre 0 e 1, ou em valores muito pequenos, porque justamente está fazendo comparação com o total dos dados. Então, aqui ele não ficou legal de ser analisado, porque a gente deixou uma contagem até 10, e aqui ele somente varia de 0 a 1 e 2, se não me engano, é aqui. Então ele fica esse formato meio estranho, não dá pra perceber muito, mas dá pra ver que ele tem um aumento gradual aqui. Então, justamente ele tá refletindo que aqui é o menor valor, aqui tem a menor concentração, e aqui ele vai ter a maior concentração de dados. E aqui diminui novamente. Então, se a gente quiser somente ver esse gráfico de densidade separado, a gente pode ver ele aqui. E agora sim, se vocês fizerem os dois, dá pra perceber como ele é similar. Aqui o gráfico, ele tem vários que caíram aqui, mas que permaneceram. Então é basicamente como se esse densidade ele estivesse fazendo, pegando todos os dados e passando uma linha por cima deles. Tem pessoas que comparam isso a como colocar um macarrão cozido em cima de uma barra de tijolos. Então, esse formato contínuo de dados, contínuo acima das barras que existem de dados. Então, esse gráfico de densidade, muitas vezes, é como se você estivesse arredondando e simplificando um gráfico de histograma. Por isso que eu coloquei ele aqui junto com os histogramas. Mesmo que, tecnicamente, ele poderia ser considerado um gráfico de linhas, mas ele é um gráfico de densidade. Agora, retornando novamente para os slides, eu rapidamente passar aqui pelos materiais que a gente passou. Aqui, se vocês quiserem rever depois, como foi feito. E agora, gráfico de linhas. O último tópico dessa aula muito longa. Para começar, o gráfico de linhas, vocês já viram alguns exemplos, então eu achei melhor colocar aqui quais são os tipos de linhas que a gente pode ter. Então, a gente pode ter linhas com como se fala, duas dashes, dois espaçamentos, pode ter com uma total sólida, com uma linha longa, com pontos, ela somente fixada no dash, somente alguns retos e alguns outros formatos. Aqui, esse link aqui explica um pouco melhor, e depois vocês vão ver no próprio gráfico. Então, vamos voltar para o R. Eu esqueci de dizer, gráficos de linhas, basicamente, eles estão analisando uma relação entre x e y, assim como os gráficos de pontos estão fazendo essa relação entre x e y. Aqui no R, então, nós temos os gráficos de linhas. Eu coloquei somente 2 gráficos porque não tem muita coisa que explorar aqui. Como eu escolhi uma cor clara para ser o padrão da linha, que é esse amarelo, eu tive que utilizar o tema Dark, mas é uma outra forma de mostrar para vocês os valores. Então, para a variável x eu utilizei a altura, para a variável y eu usei o peso, e eu criei com o GOnline um gráfico que utiliza linhas. E passei aqui dentro dele qual a cor. Então aqui ele criou com o Dark, ele criou cada um dos valores, ele representou qual que é a semelhança entre eles. Aqui também nós iremos ter o ggplot, a gente só que vai modificar qual que é o tipo, por exemplo, a cor, então eu vou deixar o tema o BW, que também é um ótimo padrão para ser utilizado. E o tipo da linha vai ser a única coisa que vai ser modificada, em que a gente está colocando ela como dash, ou seja, ela como pontilhada. Por padrão, o dash é 1 também. Então, se eu utilizar 1, o dash vai dar a mesma coisa. E a gente adiciona também uma função de pontos para ficar um pouco melhor explicado visualmente. Fica mais bonitinho colocar cada um desses pontos ligados por uma linha. Na verdade, o 1 é a linha normal. O 2 é a linha pontilhada. Então, podem explorar aqui vários formatos. Ele também funciona como estava antes, assim como dash. Ele vai ficar do mesmo jeito que está atualmente. O two dashes, eu acho que é. Não, deve ser two dashes. Enfim, os outros lá formatos que a gente tinha no próprio slide vai funcionar. Dá pra colocar aqui como números, colocar um número 5, por exemplo. Ele vai ser um outro tipo de linhas. É a linha longa, esse aqui é o 5. Enfim, por padrão, pode ser o normal ou alguma pontilhada se for interessante. Então agora a gente só tem algumas outras análises, a gente tem alguns outros formatos, algumas outras ideias que podem ser acopladas ao restante dos gráficos, mas que eu não tive tempo de mostrar ainda, então eles foram mostrados agora aqui no final.
Então, tem duas funções que a gente pode adicionar, que é o GeoVline e o HLine. Eles vão criar uma linha vertical e uma linha horizontal num ponto X, no V. Então, justamente vai escolher um valor, por exemplo, aqui 1,5 no X, e vai criar uma linha aqui. E o horizontal vai criar, por exemplo, uma aqui no 60. E a gente pode manipular isso para mostrar alguns dados interessantes. Como, por exemplo, eu posso mostrar a média da altura da pessoa, utilizando uma linha, ou utilizando algum ponto de alguma outra forma, se for interessante. A gente pode colocar isso de uma outra cor, para realmente sinalizar que ali tem alguma coisa interessante, e utilizar isso para mostrar outros dados em cima de gráficos feitos. Então, por exemplo, aqui que a gente tem a relação entre um peso e uma altura, a gente cria essas duas linhas para mostrar aqui é a média total dos pesos e aqui é a média total das alturas. Então, qualquer uma desses pontos nessa linha é a média que tem de cada um dos eixos. Como vocês podem ver, ela está um pouco deslocada do centro, então continua sendo um dado interessante. Se a gente quiser, por exemplo, colocar qual que é o valor médio de um, qual que é o valor da mediana de um, na verdade. Opa. A gente pode aqui rodar e ver que ele modificou um pouco, porque justamente a mediana da altura é um pouco acima do que a média. Então, vocês podem ir manipulando esses dados e utilizar isso para representar alguma informação que vocês acham interessante. E fazer linhas assim é uma das formas mais interessantes que existem. Não mais interessantes, mas é uma forma. Então, usar essas linhas é uma forma interessante de demonstrar esses dados estatísticos. A gente também pode ter que necessitar adaptar cada um dos rótulos dos eixos. Para algumas pessoas, esses números podem estar muito apagados ou muito pequenos, então existe a possibilidade de mudar o tamanho desses, utilizando a função theme. É uma das formas só, pode procurar na internet outras formas, mas que esse tema que a gente pode criar o nosso próprio, ele vai modificar o texto. Esse text, ele vai modificar o texto, por exemplo, vamos rodar somente ele aqui para vocês verem como vai ser modificado. Ele aumenta todos os textos. Então, os textos que estão nos eixos, ele vai ser modificado. Por exemplo, aqui, se a gente for diminuir, deixa eu adicionar de novo aqui a barra, fazer assim. Só para não mostrar os outros ainda. Ele diminuiu um pouco aqui agora o número, mas antes ele estava com o número 12, ele fica ainda um pouco maior do que o padrão é. E isso pode ser interessante quando alguém tem algum baixo nível de visão. Ou simplesmente precisa evitar confundir os dados um com o outro. A mesma coisa é utilizar text com um ponto Y ou com ponto X. Ele vai aumentar somente o label que tem no X e no Y. E aqui eu adicionei mais algumas coisas que se vocês prestarem atenção, que vai acontecer. Ele vai modificar a posição deles. Então, por exemplo, aqui eu modifiquei o tamanho deles. Aqui eu estou modificando qual que é o elemento feito nesse eixo para modificar tanto o ângulo quanto a posição dele horizontal e vertical. Então, aqui eu fiz ângulos de 190, mas também pode fazer de 180, 240, ou qualquer outro que vocês queiram colocar, por exemplo, colocar algum aleatório, colocar 216. Ele vai ser realmente inclinado. Então, geralmente no eixo Y isso não é desejado. Mas às vezes no eixo X, quando a gente tem um nome de um dado muito grande, por exemplo, em vez de ser uma variável contínua assim, a gente tem vários dados categóricos de nome longo, é interessante deixar ele de pé, ou deixar ele com um ângulo, por exemplo, de 45. Tem muitos gráficos que utilizam nesse formato aqui, para justamente evitar que os dados batam um no outro, se influencie o nome deles. Então, dependendo de como você quer mostrar o seu gráfico, dá para modificar esses elementos gráficos, os valores nos eixos, dessa forma. Uma das formas possíveis, tem outras formas que vocês forem procurar. E agora, voltando assim para os slides, a gente vem aqui para os últimos, só para mostrar esse último gráfico. Então, aqui nos slides a gente tem de novo todos os histogramas que foram vistos. Tem esse extra mostrando as linhas de dados estatísticos. Tem esse aqui um gráfico simples de linha, somente para mostrar a rotação dos eixos e o tamanho da fonte. E a gente tem também os box plots. Eles são mais interessantes para quem utiliza dados estatísticos contínuos, que por padrão se considera que eles estão numa faixa de dados. E é interessante utilizar esse para quando a gente quer ver se tem algum dado que realmente é fora do normal. É os outliers. São os dados que escapam da nossa estatística previsiva. E esse dado ele ajuda a ver isso. Aqui explica um pouco mais sobre o que é, mas eu vou passar para vocês verem isso mais na prática. Então, aqui, nesse gráfico, ele tem dois outliers. Aqui a gente vai ter, no nosso OR, a gente vai ter somente um, que é justamente... Vou rodar aqui para vocês verem. É somente o dado que a gente modificou do B. Aquele lá que a gente modificou o nome, colocou de A, modificou para B. Quando ele modificou para B, ele continuou tendo o valor do A, e o valor do A é um pouco menor, então ele estranhou tendo esse valor menor. Então ele mostrou aqui que teve esse ponto de outlier, que realmente é diferente do restante dos dados. Então, para fazer isso, a gente utiliza a função geonBoxPlot, e ele, passando aqui o fill, que eu escolhi uma cor bem chamativa, e aqui o outlier color, realmente modificar a cor dele, facilita na visualização desse ponto, porque se a gente quer ver ele, analisar ele, utilizar ele para alguma coisa,
é interessante a gente sinalizar bem como que tá esse gráfico, esse dado. E então, basicamente, na parte de baixo dessa linha, a gente tem, primeiramente, os 25% dos valores menores do que esse valor da média, e acima a gente tem os valores maiores. E essas linhas ao redor, ele tá representando qual que é o valor menor que tem e o maior que tem. Não necessariamente ele tá dentro desse percentil. Quem fazer análise gráfica pode ver um pouco melhor sobre isso. E aqui eu também criei outra forma de modificar. Então, se eu quisesse modificar, por exemplo, esse produto C aqui para criar um outro outlier, em vez de 105, eu sei que tem valores menores, bem menores, como dá para ver aqui. A gente pode adicionar um valor maior nele. E como a gente sabe que vai ser a última linha e a última coluna, então aqui eu pego só N row de vendas, o N de colunas total, e modifico ele para 150, e roda de novo o gráfico, e dá para ver que ele criou esse outro outlier aqui em cima. Basicamente, então aqui a gente acabou de ver todos os gráficos que eram necessários. Então, retornando para os slides, para finalizar a aula, tem alguns dados que podem utilizar. Para praticar, a gente escolheu o dataset de alunos, que vocês já exploraram anteriormente. Então, basicamente, criar alguns gráficos, criar qualquer gráfico que você quiser fazer, testar como que é, tentar modificar alguns parâmetros. E aqui eu dei alguns exemplos, algumas dicas. O que você pode fazer? Então, utilizar um ponto e linha para relacionar dois valores, dois ou mais valores, utilizar um gráfico de barras para cada uma das funções categóricas, para calcular quanto que elas têm. Por exemplo, envolvimento parental, se é baixo, médio ou alto, e assim por diante. E o histograma das horas estudadas, para realmente ver qual que são as faixas que mais tem alunos, horas de sono que tem mais pessoas fazendo, e assim por diante. Então, essa finalização da aula foi uma aula longa, mas ela precisa ser explorada, porque sempre a gente precisa modificar uma coisa no design que não está que está nos incomodando, a gente precisa ir lá procurar. Então, a gente ficou com uma aula longa, mas uma aula que realmente envolve tudo que a gente gostaria que envolvesse. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida mesmo, podem mandar no Classroom, podem também mandar na atividade só de perguntas, e nós nos vemos na próxima aula, próxima e última aula.